Opa, André, Opa, tudo bem? joia? Como é que Joia. estamos? Estamos bem sempre, né? Sempre estamos felizes aí. Ao É. mesmo tempo, um período muito recompensador essa maratona sobre depressão, de muita alegria, de muito crescimento, mas esperando novos projetos no futuro, né? Ah, Com sim. você. Não, mas esse ciclo aí desses quatro foi maravilhoso. Vamos fazer mais outros ciclos, sim. De repente, eu faço até Vamos. uma enquete com os seguidores para saber que tema eles gostariam que a gente maratonasse novamente, eu e o André. Vamos. A gente vai fazer uma nova maratona e outras, né? Várias. Outras irão acontecer. André, É, então vamos fazer a introdução hoje, né? Do qual que é que a gente vai se propor hoje para os nossos seguidores, né? isso. Que tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o impacto desse estilo de vida na depressão, não é isso? Faz a introduçãozinha desse episódio de Certo. hoje. Pessoal, a nossa maratona começou, né? Vamos fazer uma breve recapitulação e depois entrar no tema Uhum. de hoje, né? Que é um tema que eu pesquiso há muitos anos já e inclusive estou nos guidelines agora europeus sobre estilo de vida que vai sair e depressão, as diretrizes europeias, né? Então, pessoal, é o seguinte. Nós começamos falando sobre o que era a depressão, explicamos quais são suas origens e causas Uhum. e manifestações. Depois nós falamos sobre o tratamento biológico e farmacológico da depressão, desestigmatizamos o ECT e outros métodos de tratamento que podem salvar vidas, quando bem indicados, né? Uhum. E também depois falamos sobre o tratamento psicoterápico, que é crucial nas depressões, né? E que pode ser o único tratamento nas depressões leves a começo de moderado, né? Uhum. Digamos assim, que o moderado é tão heterogêneo, né? Uhum. E o que é a mudança de estilo de vida, pessoal, cada vez vem sendo enfatizado na medicina, porque no mundo desenvolvido tem sido criado uma nova subespecialidade médica chamada Lifestyle Medicine, ou Medicina do Estilo de Vida, que acredita Bacana. que as doenças crônicas, não só a depressão, mas a obesidade e outras doenças, elas advêm em grande parte de um estilo de vida disfuncional. E na depressão, qual seria esse estilo de vida disfuncional? Seria focada essa medicina do estilo de vida na depressão em quatro eixos, né? E estratégias multicompetentes foram testadas. Ainda é uma especialidade muito incipiente, os resultados ainda demonstram um tamanho de efeito muito pequeno. O que é tamanho de efeito, pessoal? Tamanho de efeito pequeno é que a melhora clínica ainda não é, nos ensaios clínicos, significativa para sintomas depressivos, né? De muitas intervenções multicompetentes. Uhum. Mas eu vou falar mais que para exercício a evidência é muito bom. Então, quais são os quatro eixos, né? Combate ao sedentarismo, estímulo ao exercício físico, né? Inclusive com estratégias motivacionais, manejo do estresse, né? Como lidar com o estresse, como fugir de situação estressante quando é possível fugir, né? Sono, por quê? Sono, André, de onde é que vem isso? É porque tanto a depressão tem um dos sintomas principais, a insônia e Sim. alterações de sono, quanto a insônia é um fator de risco tanto para a depressão quanto para suicídio, né? O sono é um fator de risco para a depressão. Sim. E a atividade física, né? A manejo de estresse, sono e dieta. Dieta, né? Uhum. Que o paciente deprimido tende, pessoal, a ter uma dieta pior do que a população sem depressão, né? E nós sabemos hoje
como eu expliquei na outra live, mas é bom enfatizar, porque agora vai ser importante, de novo, é que nós temos antigos companheiros da evolução habitando o nosso corpo, né? Que Sim. são as bactérias do trato gastrointestinal, que são trilhões de bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal, né? E não só de bactérias, de fungos, de algas, de vírus, que vivem comensalmente conosco. E por muito tempo se pensava que não havia sentido, não havia nenhum significado essa população, mas depois se viu que esses antigos companheiros da evolução, eles têm um papel importante na depressão, e as mudanças de estilo de vida, pessoal, alteram para melhor a população de bactérias, a nossa microbiota intestinal. Como? Uma microbiota saudável, ela é muito heterogênea e diversa. Uma microbiota doente, ela não tem tanta diversidade. É como se você tivesse poucos gêneros, poucos elementos de bactérias, certo? E na depressão, em diversos transtornos neuropsiquiátricos, o que se demonstra é que há preponderância de alguns filos bacterianos e há uma diminuição da diversidade dessa população. E que o exercício físico e a dieta saudável melhora para melhor. Melhora para melhor foi demais. É coisa de 6 horas da tarde aqui numa Fortaleza chuvosa, né? Foi demais a redundância. Eu tô de blusa Mas, de frio, velho. Eu tô de frio aqui. olha aí, tá incrível. Fortaleza tá tá gelo polar aqui. impressionando. E foi demais, realmente. Mas faz parte. Mas melhora o exercício físico. E, pessoal, há uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês, que nós fomos o primeiro cientista a provar isso no mundo, é que a obesidade, tanto na criança, no adolescente, quanto no adulto e no idoso, é causal ela aumentar o risco de depressão e a depressão aumentar o risco de obesidade. E a obesidade, ela está associada também a uma microbiota doente, como doente, de novo, baixa diversidade e preponderância de alguns filos, né? E quando essa microbiota ela fica dessa maneira, o que é que acontece? Aumenta a translocação de produtos inflamatórios produzidos pela bactéria, aumenta a inflamação sistêmica, e essa inflamação diminui, inclusive, no cérebro, a produção de serotonina. Vocês se lembram que os antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são a primeira linha para o tratamento da depressão, porque aumenta a serotonina, pois as bactérias do trato gastrointestinal, indiretamente, quando está alterada essa população de bactérias, pode aumentar a permeabilidade do intestino, as células intestinais ficam frouxas, mais espaço entre elas, passa produto bacteriano, aumenta a inflamação, piora a depressão. E o exercício e a dieta do Mediterrâneo combatem isso. Como é a dieta do Mediterrâneo? É uma dieta com pouca gordura e muita fibra, né? Por definição. Reduz a obesidade, melhora a cognição e melhora a depressão. Apesar das evidências de intervenções dietéticas em depressão, são muito ainda preliminares. Por que, André, preliminares? Porque eles não incluíram participantes com depressão sindrômica. Eles incluíram pessoas com sintomas depressivos. Então, nós não sabemos até que ponto os dados existentes se aplicam a pessoas com depressão realmente doença. Né? A doença depressão, né? Então, pessoal, e nós temos que entender que na nossa área da psicologia e da psiquiatria, nós estamos... o médico mais citado do mundo é um amigo meu,
que eu admiro muito, é o professor John Ioannidis, da Stanford, e ele fez uma carreira científica, um dos homens famosos em ciências biomédicas, não só em medicina, né? Ele não é psiquiatra, e apesar de ter contribuições belíssimas na saúde mental, ele demonstrou que a maioria dos achados em ciências são falsos. E que o campo da psicologia / psiquiatria é um dos campos mais enviesados de pesquisa. Então, eu digo aos meus alunos e aos meus amigos psiquiatras que eu digo, olha, antes de você clamar que achou o gene da depressão, ingenuamente, pense, será que esse achado pode ser falso? Pode ser induzido por confundidores? Como confundidores? Nossas doenças são muito heterogêneas, como nós falamos, a depressão, né? Existem várias formas e tipos de depressão que pode se manifestar completamente diferente em cada indivíduo doente, né? Ponto número 1. E segundo ponto, há confundidores. Como? Será que a depressão ela aumenta a mortalidade geral, que não seja por suicídio? Nós demonstramos que há uma associação, mas que essa associação não é causal. Ela é possivelmente induzida por outros confundidores. Que outros confundidores? Quem tem depressão não toma os remédios das comorbidades clínicas, faz menos exercício físico. E essas outras variáveis é que explicam a associação entre depressão e aumento da mortalidade geral. E aí nós sugerimos e explicamos pela primeira vez na literatura o que acontece na cardiologia, porque a depressão, pessoal, é um fator de risco cardiovascular para infarto. Similar ao tabagismo, né? É importante isso. A depressão é um fator, aumenta o risco cardiovascular geral, né? E o que é que acontece? Nós demonstramos que a depressão ela está associada à mortalidade, mas que essa associação não é causal. E na doença cardiovascular, os estudos observacionais mostraram que o paciente tinha infarto. Se tu tratasse a depressão, ele melhorava da depressão, certo, pessoal? Mas, podia até diminuir a mortalidade, isso, mas os ensaios clínicos, nenhum demonstrou, que é o nível mais elevado de medicina baseada em evidência, nenhum demonstrou, até hoje, uma intervenção que consistentemente, tratando a depressão, diminuísse a mortalidade cardiovascular, sugerindo que essa associação não é causal. Ela é mediada por confundidores, por não adesão, sedentarismo, né? Então, a gente tem que entender a mente e o corpo como um bloco. Sim. E tal qual a psicoterapia, eu vou encerrar para o André tecer os comentários dele, que sempre são excepcionais. Tanto na psicoterapia, a medicina de estilo de vida, ela tem um caráter preventivo, né, pessoal? Muito importante. Então, o exercício, nós demonstramos, né, que ele diminui o risco de depressão na população em geral, e tem um estudo da Universidade de Harvard que demonstrou que ele zera o risco genético da depressão. O que é isso? É que se você tem um indivíduo com risco genético para depressão, se ele se exercita, certo? Isso vale tanto para treino de resistência quanto para treino aeróbico, ele tem mais a prática da atividade física, ele zera esse risco genético. Tal qual o diabetes, né? Que o André comentou uma live, eu me lembro como se fosse hoje, que ele disse, olha, se a minha família toda tem diabetes, e eu só como açúcar, né, André? Eu me lembro que você deu uma ideia assim. Isso. É claro que o meu risco genético vai ser aumentado. Né? Então, se eu tenho uma história familiar de diabetes, eu me exercito pra caramba, eu tenho uma dieta extremamente controlada, eu tenho um risco menor de desenvolver diabetes. Então, o meu risco genético ele é mitigado pela mudança de estilo de vida.
Sim. Né? Isso é muito importante. Não é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Né? Não existe em medicina tudo ou nada. Nós não estamos diante, nem na psicologia, muito menos, né? Nós não estamos diante de ciências exatas. Nós trabalhamos com probabilidades. Nós trabalhamos com probabilidades, com poucas certezas. Pois Nós é. nos afligimos na nossa prática clínica, né, André? Com poucas certezas, poucas verdades absolutas, se é que isso existe. Talvez na física, certamente, na matemática, mas não na nossa área, né? O que as pessoas gostariam, né? Que a gente tivesse uma fórmula mágica, né? Uma Não fórmula existe. perfeita, não existe. É, O que o André tem colocado aí, para a gente fechar nesse quarto episódio, eu acho que é um levantamento do geral, né? A gente fez 4 episódios sobre depressão. A gente falou sobre a introdução, do que é, como é que se dá. A outra a gente falou do tratamento farmacológico, a outra a gente falou das terapias, né? E agora a gente está fazendo uma coisa mais sistêmica, né? Vendo o lifestyle da pessoa, né? E é como que esse ambiente ele contribui ou ele piora, né? Ele contribui para a melhoria de um estado de depressão ou ele piora uma depressão, né? Como que o ambiente que o paciente está, ele pode, né, ajudar ou a piorar. Como a gente já conversou em algumas das nossas maratonas, né, a importância da atividade física, né? A atividade física, ela além vai, de ser um fator bacana para a questão do biológico, mesmo do fisiológico nosso, né? Ele também é exato. saúde mental, né? A pessoa, ela tem lá as endorfinazinhas dela, quando ela vê que ela concluiu uma meta, ela vem com dopamina também, né? O pensamento de que concluiu aquilo que estava lá, né? E que ela, talvez ela com preguiça, ela nem iria, mas ela foi, ela teve disciplina, então o cérebro também premia, né? Conclusões de tarefas, né? E fora os neurotransmissores que estão todos ligados, né? Quem tem atividade física tem mais memória também, né? Na atividade física é liberada Melhora a cognição. É. as cognições, né? A atividade aeróbica ela libera catepsina que vai ajudar lá no É hipocampo verdade. junto com açúcar, né? Com a glicose, né? A aumentar as cognições, aumentar a memória também, E melhorar é a memória. anti-inflamatória. Né? É importante a gente enfatizar, né? O exercício é anti-inflamatório. Uhum. E aí também, né, uma outra coisa também que o André pontuou aí, e que ele pontuou com muita leveza, mas é um assunto polêmico, né, é sobre obesidade, né? As pessoas têm um certo pisar em ovos, né, para falar desse assunto, né? Porque o que está na moda é, deixa ser assim, se ela se sente bem, tal, tarará. Hum. Mas o lance é que, como a gente já sabe que existem várias doenças fora da saúde mental que está associada à obesidade, né? Vários riscos, né? Várias doenças que aparecem junto com a obesidade. Não é só a questão de a pessoa se sentir bem, né, com o corpo, nem a gente está estimulando uma busca de um corpo perfeito. Mas também a Perfeito. gente, a Muito bem gente, colocado. a É, gente muito bem também, colocado. profissionais da saúde, a gente não pode fechar os olhos, né, para essa política, né, politicamente correto, que não pode falar da pessoa obesa. A obesidade ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, né? Que está associado a várias outras, E que está aqui, inclusive a depressão. pronto. E aí foi isso que o André trouxe. Além de várias, né, doenças de risco, né, provocada pela obesidade, o André está acrescentando aí
que, de acordo com determinados estudos, né, ele aumenta também o risco da depressão, né? E a pessoa deprimida, ela pode entrar naquele ciclo, velho ciclo vicioso, né? Ficou deprimida porque está, né, já fisiologicamente predisposta a isso, e quando ela está no ápice de uma emoção ruim, aí dá vontade de comer alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos calóricos, né? E aí fica um ciclo de retroalimentação, né? E aí, obviamente, não vai ter mais energia para fazer uma atividade física, a pessoa, né, ela fica se sentindo menos social, né? Fica com Fuma mais. uma fragilidade social mais em voga também, evita sair mais, né? Ambientes, né, que se sente julgada também, né? Uma praia, né? Praia é um negócio bom para a saúde mental, né? O sol, né? Uma caminhada, uma exposição no sol, ele é bom para ajudar também no processo da depressão. Então, tudo isso, né, a gente tem que levar em conta. Não é só a questão do politicamente correto, mas é falar de saúde mental, falar de saúde como ela é, né? Em outros momentos, né, talvez seria mesmo que a gente falasse assim, ah, não, o indivíduo fuma, respeita, né? Respeita, ele fuma, né? Mas cara, né? Isso aí é um estilo de vida que vai gerar doenças Também é. para essa Também é um pessoa. foco da medicina do estilo de vida, o cigarro. Então, Verdade. então, assim, a gente não pode ficar calado diante disso, né? Temos que colocar as coisas como são. Então, assim, acrescentar atividades físicas, né? Alguns modais que são importantes, vocês têm que começar a perceber qual a nota que você está dando para você de 0 a 10 de áreas importantes, preventivas no combate à depressão. Né? São áreas, né, da saúde, cuidado do seu fisiológico, né? Atividade física, vida social, produtividade, né? E como é que você está se sentindo em termos de objetivos e propósito de vida. Né? Se Concordo. você tem que Dieta, ter, né? né, dieta, claro, alimentos ricos em triptofano, eles ajudam, né? São percussores de dopamina, Ômega né? 3. Ômega 3, né? Vitamina B12, né? Se eu não me engano, tem um estudo É, também também. sobre essa vitamina B12 também na depressão. Profissionais, bons profissionais que entendem de nutrição e entendem de saúde mental. Tem uma área muito boa vindo aí, né, cara? Da nutrição comportamental, da nutrição neuro, né? É. Que estuda justamente esse aspecto de alimentos, né? E o que o alimento pode provocar e gerar em termos de emoção. A minha noiva mesmo, ela está se especializando nisso, né, que é justamente a questão do alimento, né, e o que esse alimento ele gera na saúde mental. Então, a pessoa ela vai buscar uma nutricionista, né, e para esses, por exemplo, a minha noiva ela vai trabalhar não só o objetivo clínico do paciente de emagrecer, né, ou ganhar massa muscular, mas também sem deixar o paciente entrar em parafuso, né? Porque, por exemplo, pega um paciente que já está em depressão, né? Ou um risco grande de ansiedade que pode gerar uma comorbidade depressiva aí. E joga uma dieta para esse paciente totalmente low carb, né? Zero carboidrato, né? Pode acontecer uma piora, né, André? Dos riscos de ansiedade e depressão. São intervenções que aí deixariam de ter um caráter terapêutico e poderiam, inclusive, agravar o estado emocional do paciente, né? Nós estamos advogando aqui uma medicina preventiva, uma medicina baseada em mudança de estilo de vida, e nós Uhum. podemos até ousar, né?
como eu incluí no guideline, era um tema clínico, né? Porque para você fazer pesquisa clínica, você antes tem que ver doente. É o que eu digo, né? Se você não é um bom clínico, como é que você vai pesquisar a depressão se você não viu o paciente deprimido? Muitos na sua carreira. Fica muito complicado. Eu acho que fica É, indissociável uma coisa da outra, né? Então, eu criei um termo que é o seguinte, é o estilo depressogênico da pós-modernidade, né? Então, se nós pensarmos nesse estilo de vida depressogênico, como é que a gente imagina um deprimido médio, né? Já que é uma doença heterogênea, com todas uhum, as ressalvas? A gente imagina um indivíduo que fume, que seja obeso, que tenha uma dieta rica em fast food e em gorduras, em excesso de carboidratos. A gente uhum, imagina um indivíduo que não lida bem com o estresse, obviamente, né? Inclusive o estresse social, como o André colocou muito bem. Um uhum, indivíduo que não sai com frequência, que não tem um círculo social, que tem um maior risco de ter tabagismo, né? Que tem um risco cardiovascular global aumentado. uhum. Então, tudo isso nós podemos cunhar um termo, é um estilo de vida depressogênico. E aí eu costumo dizer aos meus pacientes, eu tenho certeza que o André diz a mesma coisa, é o seguinte, como é que você pode ficar bom? Nós podemos fazer a melhor psicoterapia, a melhor psicofarmacologia, a melhor psicoeducação. Mas se você continua com o estilo de vida depressogênico, como é que a depressão vai melhorar, né? Essa é a importância desse episódio da live, né? É você entender que os medicamentos e a psicoterapia não são tudo. Que se você continuar com aquele estilo de vida que pode até ter contribuído para magnificar teu risco genético, para tu ter adoecido, Sim, essas abordagens terapêuticas mais tradicionais não vão funcionar. Nós não vamos extrair o máximo delas, sim. né? Pois Isso é é. importante Se a você, gente enfatizar. é que nem a pessoa ela comprar whey protein, né, e achar que sozinho tomando whey protein vai ficar, né, fit, vai Vai ficar deixar de ser bombado, né, vai frango. ficar. Meu amigo, Bombado. você tem que tomar whey protein, mas você tem que ir para academia, você tem que ter disciplina, você tem que associar uma boa dieta, né? As É, pessoas, elas esperam, elas têm a consciência inteligente, elas são muito inteligentes quando se trata, né, da questão físico, né? Elas têm ideia, elas sabem que tomar só um whey protein, sem associar a malhar, sem associar, né, a uma dieta, a um estilo de vida condizente, ela não vai ficar, né, malhada, não vai, né? Mas as pessoas não têm esse mesmo padrão de inteligência quando está lidando com saúde mental. Elas acreditam, né, que tomar só aquela medicação vai melhorar, ou que fazer só isso aqui vai melhorar, né? E é depois verdade. ainda retorna a consulta para o psiquiatra ou para o psicólogo, Com né, raiva. com Dessa raiva, frustrada, é o frustrado. É, achando que são incompetentes, porque não está continuando do mesmo jeito. O problema é esse, né? É um conjunto de coisas que você precisa fazer, assim como quem quer ficar malhado sabe que precisa fazer um conjunto de coisas para ficar malhado. Quem quer sair de uma depressão tem que fazer também um conjunto de coisas, né? A terapia é uma ponta, a psiquiatria é outra ponta, né? E aí vem o lifestyle, né? Que é uma outra ponta enorme, né? concordo. Para lidar com a depressão e até com a prevenção à entrada dessa depressão, né? Outro dia a gente estava falando aqui, né? Como que essa pandemia pode ter agravado, né, essa condição depressiogênica, né? Aumentou globalmente, saiu o estudo do Global Burden of Disease, você sabe também, que a gente comentou, que aumentou em 25% o número de casos de depressão e ansiedade a nível global, 204 países incluídos. Foi a nível global, 25% aumento de ansiedade generalizada e depressão. Eu estava acompanhando o ranking, o Brasil está entre os cinco, né?
os 5 países, né, com mais, com maior número de pacientes em depressão. Depois eu vou dar É. uma olhada nesse dado aí que é importante e compartilho aqui também nos stories. Mas a pandemia ela pode ter aumentado, né, a questão da depressão. Uma das coisas claras, clássicas também foi o isolamento social, né, André? Concordo. Diminuição, a impossibilidade de praticar atividade física, isolamento social, né? O fast food ficou mais frequente, houve uma explosão do Rappi, né? Do iFood. Sim, São filhos da pandemia, podemos dizer assim, né? Então, são empresas filhas da pandemia. A pandemia mudou o modo como o homem lidar com o outro, né? sim, A gente tem que pensar nisso de uma maneira mais holística, mais para entender esse aumento dos casos de depressão, né? Nós passamos a ser cada vez mais virtuais sim, e menos reais, né? sim. O abraço se tornou mais difícil. E Pois é, nós, como somos bichos sociais, nós precisamos, nós temos carência de abraço. Todos pois é. nós, é do ser humano, né? O ponto é que a gente já tem, não sei o que é isso, mas o Brasil ele tem uma tendência a consumo de redes digitais com mais facilidade, né? A gente consome muito mais, né, redes digitais. Não sei o que é que contribui com isso, mas o Brasil ele está entre os 3 maiores países em consumo de rede, né? Eu estou falando desde a época de Orkut, inclusive. A gente sempre foi um grande consumidor de rede social. E a pandemia, ela só aumentou aquilo que já estava na gente mesmo, né? Já estava, a gente já era um país muito consumidor das redes sociais, e com a pandemia foi que a coisa foi para bombou, né? Foi explosão, né, das redes sociais. O Hoje ponto, nós vamos escutar os Beatles, né? Para comemorar a maratona. Vamos, né? vamos, Vamos ver isso. Nós temos que. O ser humano precisa, pessoal. Nós precisamos acreditar, né? Acreditar, nós precisamos do contato social, das amizades, porque isso precisa ser restabelecido no mundo, né? O ser sim, humano ficou, como nós falamos em outra live, a parte social faz parte do estilo de vida, né? Que nós precisamos resgatar o risco social, digamos assim, é um capital de risco. Quer dizer, se eu vou fazer um novo amigo, eu tenho o risco de sofrer. Se eu vou começar um novo relacionamento romântico, eu tenho o risco de sofrer. E o Renato Russo dizia: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, é importante a gente entender que o risco que nós fugimos e queremos ficar na zona de conforto nos adoece. perfeito. Nos adoece. Essa neuroeconomia, ela é adoecedora quando Total, ela é excessiva. Ela é adoecedora, né? total. Na minha opinião, na minha observação clínica dos meus estudos, é o que a gente tem pensado. É que toda essa questão da pandemia agravou a falta de contato humano e o ser humano parece que mudou, né? Foi um trauma para a humanidade. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que me disseram, olha, 5 pessoas que eu conheço morreram. Eu atendi um paciente de Manaus disse 5, dos quais 3 muito próximos. Né? Então, as nossas famílias, quase todas, tiveram gente que correram risco de vida. Né? Então, foi uma pandemia mortífera para a história da humanidade. Né? A humanidade viveu alguns dos seus anos mais caóticos, né? Foi. Eu penso. Você lembrou muito bem. Né? Foi muito árduo esse momento para a humanidade, globalmente. Pois é. E como a gente é um bicho social, né?
E a gente tem uma eterna, né, essa neuroeconomia, ela, ela tem um efeito colateral, né? Porque veio pandemia, a gente já tem uma vontade de querer economizar energia, né? Então, eu já estou isolado, já fiquei mais ligado no online, né? E o online, ele é o quê? Estou vendo meus amigos, mas não estou me movimentando para vê-los, né? Então, com as redes sociais, o fato é que a gente está vendo menos amigos, fisicamente encontrando menos com eles, né? Basta comparar, né, o pessoal da geração 90, até a geração 90, antes da internet, meu amigo não tinha essa não, de ficar sábado à tarde em casa. Não É. existia isso não, não existia, ou existia, André? Não, a gente Sábado à tarde em casa. hoje a gente era tido como ingênuo, né? Então, um livro que a gente poderia escrever, quem sabe um dia juntos, era um diálogo imaginário entre uma pessoa da década de 80, que viveu a juventude na década de 80, para quem vive a juventude com todos seus rubores emocionais nas épocas atuais, né? Eu acho que seria um diálogo engraçado, com Engraçado. constatações. Eu Não, acho que eu já hora pensei nessa dessa ideia. era, fulano não desceu ainda, deve estar de castigo, deve É estar verdade. doente, deve estar... Não tinha como, não tinha essa história de ficar em telefone, né? Até Mas o havia a telefone... conquista amorosa, né? Havia a conquista, era difícil. Havia o sonho do eterno, né? E hoje não tem mais, né? Hoje é muito escasso isso, né? É muito escasso esse risco. As pessoas não querem correr esse risco. É, Esse risco. as pessoas estão entrando na vibe daquilo que a gente conversou, né? Também faz parte do lifestyle, né? Um bom relacionamento, né, afetivo, ele ajuda, né? Ele é um bom antídoto contra a depressão também, né? É. Ter uma vida afetuosa e tudo, né? Só que o que pregam é que é a sociedade líquida, né? É o pega sem desapegar, não, é o se apega, não, se pega, mas não se apega, né? Exato. É a turma que não quer mais romancezinho, né? As pessoas estão de uma forma tão assim assustadora em relação a isso que não sabe mais nem conversar, não É, de uma perderam a maneira habilidade de natural. conversar. Eu tenho pacientes que falam assim, cara, eu só consigo ficar com mulher se for em festa, É verdade. Eu tenho tido a mesma né? experiência. Se for em festa ou se for por site de relacionamento. Pronto, não Que é consigo. verdade, eu não consigo mais conhecer ao acaso, né? O acaso Pronto, não mais gera oportunidade, não mais gera é tudo pelo site, é tudo mecânico, tudo meio que mecânico. robotizado. É. É, E aí, tipo, não tem mais essa. Perde-se, né? A conversa, o se aproximar, a paquera, né? Pulam-se várias etapas, né? As pessoas estão. Como a gente está numa era, né, dos relacionamentos líquidos, tá vindo também a era, que é aí que vai gerar as depressões também, das pessoas dependentes emocionais, né? Porque, por um lado, tem uma grande parte aí que liquidez nas relações, então usa e desusa as pessoas, e tem as pessoas que são vítimas disso aí, né? E que estão ficando em depressão por dependência emocional. Pessoas que sempre estão em relacionamentos, nunca conseguem estar só, né? E assim, a gente está ponderando aqui que um homem é um animal social e que a gente precisa de outras pessoas para estar se sentindo bem, né? Faz parte do alguém ser. falou aqui relacionamentos metaverso.
É interessante, eu gostei. É o Talvez metaverso e... um tema para nossa próxima live, então, né? E aí, vamos né, falar. o ponto, né, é que, cara, o lance é, eu não preciso também, né, colocar, né, entender que a minha felicidade depende de estar com outra pessoa. Né? Aí vira dependência emocional. São aquelas pessoas que nunca conseguem ficar sozinhas. Né? E de repente ela nem sabe se ela está com o outro porque ela gosta ou se ela está com o outro porque ela depende. Né? Então, assim, tem que ter também né, essa análise mais criteriosa. Né? Pessoas Verdade. que sempre precisam estar com outras pessoas. Aí vem associado esse pessoal que é da liquidez. Né? Estão se falando Nós agora. agora não precisamos mais ir para o Louvre, rapaz. Hoje nós temos os NFTs, né? Que é uma forma de validar a arte digital também, né? É o Sim, macaquinho do Neymar, né? Quer dizer, até a pois é. arte virou virtual. Tá Você não precisa mais ver quadros. É verdade, eu ali, estou lhe dizendo. mas Tem, é, tem meninão aí de 13 anos que estão ficando milionários com esses NFTs do Neymar, os macaquinhos do Neymar. É verdade. é, Estão milionários. E em dólares, milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares esse mercado, né? E até a arte virou virtual. Você vê o total. movimento todo, né, indo para uma direção, né? Pois é. Muito clara, esse Aí, cluster. a que ponto, né? Isso é a psicologia do futuro, né, cara? A que ponto, como é que vai ser, né? Porque eu percebo que quanto mais a gente fica conectado, né, mais a gente fica exposto nas redes, mais ansioso as pessoas ficam e mais depressiogênicas também elas ficam também, né? Porque quer queira, quer não, existe muita comparação na rede social, né? Existe Existe. muito, né, olha a vida do outro, como é que tá? Ó, o outro tá viajando, ó, olha aí o outro num restaurante bom, né, e eu aqui sem ninguém. Olha, assim, não dá para a gente entender, né, o que essa pessoa que está lá no restaurante, se ela tá, será que ela está realmente feliz, né, de estar lá naquele restaurante? Né? Então, assim, é lógico que a gente está aqui estimulando as pessoas a produzirem para si comportamentos que tenham a ver ao combate à depressão. Então, sair de casa, ir para um restaurante, sair com os amigos, né? Ver gente, fazer atividade física, são todos comportamentos de um lifestyle que ajudam no combate à depressão. Né? Mas estar conectado toda hora, né? E vendo pessoas, né, em tese, se divertindo, sendo felizes, né, numa família da margarina lá. Eu tenho, né, eu conheço vários casos, né, que É, estão lá na família da margarina, né, sabe, com o rostinho coladinho e tal, mas vivendo um caos familiar, mas que não, eles não vão verdade. colocar na internet, né? E Não aqui vão nós, colocar. seres humanos, é o Nordeste que diz, né? Nós temos, né, nós dizemos aqui, a ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde, Exato. né? E outras. E isso deixa a pessoa, às vezes, né, se perguntando, né, meu Deus, eu nunca vou ser feliz assim, gera ansiedade, gera, né, gente olhando o perfil de ex, né, é a pior coisa do mundo, né, perfil do ex, né, para Nossa deixar Senhora. a pessoa mais ainda na merda. Por quê? Porque às vezes o ex, ele tá fazendo uma parada lá, de um post, mas é única e exclusivamente para cutucar. Não Para é para cutucar. ser feliz, né? É, É para cutucar, é. né? Então, assim, cai quem quer, né? Vai quem quer. Então, por isso que nesses momentos, melhor coisa que você tem é o apoio social, né, de carne, A né? família. De estar, né, com pessoas, né? Estar num apoio social com amigos, com família.
É Esse é o verdade. apoio que você precisa. Não é ficar olhando rede social, ficar se comparando, né, com o fulano, com o Beltrano, né? E, inclusive, muitas pessoas, viu, André, deixam de tomar decisões importantes nas suas vidas, né, na vida matrimonial, por conta das redes sociais também, tá? Tipo, ah, não, eu não vou me separar, meu casamento tá uma merda, por exemplo, né, um caso aí, paciente sempre em depressão, sempre mal, né, passou por vários psiquiatras, várias estratégias terapêuticas, mas sempre muito mal, né? Aí, quando eu ia perguntar sobre como é que é o casamento é uma merda. O casamento, né? Eu falo com meu marido pelo menos uma vez por mês, né? Ué, mas ele mora fora? Não, a gente mora dentro da mesma casa. Mas ele trabalha muito, né? Quando ele chega, eu estou dormindo, quando ele sai, eu estou acordando. É Então, verdade. a gente Perfeito. mal se vê. Então, um casamento que não tem afetividade, que não tem carinho, que não tem nada, é um E casamento nós falho. vemos nos restaurantes, às vezes, nós temos que falar isso, famílias inteiras com iPhone, com um smartphone ligado, sem interagir. Você já viu isso, André? Ah, muito, muito. E aí, né, cara, mas e aí, esse seu casamento, né? Porque assim, essa tristeza que você está sentindo, ela talvez esteja querendo te dizer algo. Tu nunca parou para pensar, não, que a tristeza é um convidado teu, alguém que está querendo te dizer algo, né? Aí tu toma o teu vinho, tu vai ver tuas amigas, mas quando tu volta, o ambiente que tu tá, ele tá te trazendo tristeza. Porque o ambiente do teu casamento Verdade. tá o mesmo, tá do mesmo jeito, né? Então, é como se estivesse enxugando o gelo. Não vai melhorar, né? Enquanto você não tomar uma atitude de mudança, né? Ah, André, mas o que é que vão falar, né? Eu tenho umas amigas, a gente só sai em casal, né? O que as pessoas vão imaginar? Aí, cara, o que as pessoas vão imaginar não interessa, né? Interessa que você está vivendo um caos, está ficando depressiva, né? Por conta de um casamento que deixou de ser casamento já há 15 anos, né? 15 anos que não se relacionavam, 15 anos que mal se falavam, né? Como é que, né? Não tem como eu manter a não ser que a pessoa, né, vire um autista, sei lá, perca, dessensibilize, né? Porque até que ela acostume, porque no caso acostuma, né? Mas ela vê os relacionamentos dos outros colegas, das outras pessoas, que é afetuoso, que tem isso, que tem aquilo, é inerente ela ficar triste. Então, pelo menos uma vez por dia, ela ficava ficando triste, porque ela se comparava com os relacionamentos que ela via das amigas. Então, né, até isso impacta, né, uma tomada de decisão. Às vezes a depressão, a tristeza, ela está te convidando a mudar o teu estilo de vida, né? E fazer essa mudança envolve risco, né? Envolve risco, sim, né? Envolve risco de sair de um casamento de 20 anos, mas um casamento falido, né? Um casamento que já não vai para cantar algum, né? Envolve o risco de você conhecer novas pessoas, aí o risco de se decepcionar, mas isso aí é a vida, né? É você dar as caras à vida, né? Então, é importante a gente fazer esses questionamentos, né? De enquanto eu estiver fazendo sempre a mesma coisa, todos os dias, não dá para ter mudança, né? A E nós gente podemos criar um termo para um livro, André. A inércia depressiva.
Pronto. É um outro termo. Não é isso que você está dizendo? Olha aí. Né? É isso. É um termo novo criado aqui na Life, inspiradora, né? Com um amigo e com essa plateia maravilhosa que nos assiste sempre. É a inércia depressiva, não tem a inércia econômica, né? Da Pronto. inflação, a inércia inflacionária. Também tem a inércia depressiva. O indivíduo tem a compulsão à repetição, né? Ele não consegue, ele fica fazendo a mesma coisa toda hora e não consegue correr risco, não consegue mudar, né? Não consegue. Pois é. Aí É o verdade. resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, assim, para mudar, é preciso fazer alguns testes, né? É preciso fazer algumas mudanças, né? E eu entendo, gente, eu entendo quem está em depressão, tem uma queda muito grande de energia, tem uma vontade de não fazer nada, né? Tem um distúrbio do sono, tem um distúrbio alimentar, tudo é muito mais pesado, eu sei disso, né? Mas o que eu está falando aqui não é fazer uma revolução por minuto, né? Em 24 horas, né? Revolucionar a sua vida. Mas é você fazer pequenas mudançazinhas, pequenas metinhas implementando, que tenham a ver com ativações comportamentais, que tenham a ver com melhoria do estado de humor. É isso. E André, nós temos alguém que falou aqui que tem 52 anos e que quer sair da mesmice. Essa live valeu já para mim, olha aí, com esse depoimento. olha aí, fantástico, fantástico. É, Sempre é tempo, né, André? Sempre é tempo, né, cara? sempre. Sempre é Sempre é tempo. tempo de recomeçar. Nós sempre Sempre é podemos tempo. recomeçar. É isso. André, Vamos em cara, frente. mais uma live maravilhosa, fechando aí com chave de ouro. E vamos para a próxima. Para as Vamos para a próxima. próximas. Já vamos combinar nossas outras quatro aí, É verdade. viu? É Um tudo de abraço, bom, meu André, amigo. Um cara. Vai abraço a ficar todos. gravado Tchau. aí. Eu vou deixar gravado, o pessoal está perguntando aqui já. Gente, Vai para também o meu Instagram, porque o Ciro está procurem, viajando. procurem, né, lá nos primeiros episódios, tá lá no Instagram do André, tá? Eu vou marcar ele aqui. Tem lá todos os 4 episódios, onde a gente falou muito, foi muito legal os 4 episódios sobre depressão, tá? Então vocês vão lá no Instagram dele, vai ficar gravado aqui, vai ficar no Instagram dele também, certo? E aí, qualquer dúvida também, vocês podem ir lá no canal do André, tá? E fazer as perguntas, que ele tá lá, apostos também, né? Tem até mais paciência do que eu, né, André? A gente chega lá os dois. Vamos em frente. Tudo de Vamos em bom. frente. Um abraço, cara. Tudo de Um bom. abraço. Tchau, Tchau. tchau.